Olá! Como que durante a faculdade eu calculava vigas e lajes sem precisar nenhum ábaco ou tabela ou fórmula pronta? Olá! Eu já tenho um vídeo no canal demonstrando como que eu desenvolvi o meu método de cálculo de pilares. Inclusive eu falo no vídeo que eu desenvolvi esse método justamente porque o professor chegou para mim, largou os ábacos, né? Usa isso aqui, usa esses ábacos e tudo mais e dá o resultado. E eu nunca gostei disso aqui. Como assim tem um ábaco? E como que eu faço um ábaco? Ele não sabia como fazer um ábaco. E eu não sabia como fazer um ábaco, então se eu perdesse o ábaco, eu perdia meu conhecimento. Não prestava para mim. Então, o que aconteceu é que eu fui estudar por fora para tentar descobrir um jeito de calcular um pilar sem ábacos. E eu acabei desenvolvendo porque eu me dediquei nisso aí, ok? Só a questão é, quando eu fui aprender vigas, foi a mesma coisa. O professor chegou para mim e falou, ó, tá aqui a fórmula do KC e do KS, tá aqui as tabelas e tudo mais, vai lá, faz e dá o resultado no ábaco. E eu nunca gostei disso, ok? Depois, quando eu estudei José Milton, beleza. José Milton tem uma fórmula simplificada, onde basicamente ele deriva os efeitos todos da fórmula que eu vou demonstrar agora, mas ainda assim tem uma fórmula do mu, tem uma fórmula do xi e tem uma fórmula do AS resultante baseado nesses efeitos. Que eu também não gostava, porque se eu errasse essa fórmula, se eu notasse errado essa fórmula, como que eu ia saber que ela estava errada? Eu não ia saber. Então, o que acontece é que apesar de eu usar a fórmula do mu, xi e do AS atualmente porque é uma fórmula mais rápida, durante a faculdade eu dimensionava tudo fazendo o quê? Primeira coisa, força e área e pressão. Essa é a fórmula base, né? FAP é uma coisa que tem que sair do primeiro ano do ensino médio sabendo, certo? E a questão é, usando ela, combinado com o método das seções, que tem que saber de estática, é tudo que a gente precisa para calcular uma viga. Tanto que quando desenvolvi esse método, eu descobri, ó, tá dando o resultado certo, eu não acreditava, não pode ser tão simples. É uma coisa totalmente ilógica, mas faz muito sentido isso aqui, faz tanto sentido que eu ficava duvidando. Se fosse tão simples, por que ninguém me ensinou isso aqui? Por que ficava me ensinando ábacos complexos? Ok? Mas a questão aqui é o seguinte. Para fazer dimensionamento, a gente vai calcular a pressão. Só uma questão do meu método. O meu método, quando eu usava na faculdade, eu tinha que chutar um valor inicial. Tá? O único problema dele era isso. Tá? Que hoje em dia eu trabalho com a regra dos 40 centímetros, tá? Que você pode usar ela como base. Tem um vídeo meu sobre a regra dos 40 centímetros para fazer uma estimativa inicial. Entendido? Mas eu vou demonstrar passo a passo como que eu calcularia uma viga sem precisar nenhum ábaco, sem precisar de nenhuma tabela, sem precisar de nenhuma fórmula, exceto FAP, que você aprende com 15 anos de idade, e estática, ok? Sabendo isso aqui, então, a gente tem essa viga aqui, 19 por 50, 46 centímetros de altura, tá aqui os dados que eu preciso. É só isso que eu preciso para calcular uma viga, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então. Claro, momento a gente vai calcular baseado em estática também, tá? Então o momento eu já deixei pronto aqui, mas também é só usar estática para calcular o momento do setor numa viga, beleza? Sabendo isso aqui então, primeira coisa, estimativa da área de aço, ok? Como que a gente faz essa estimativa da área de aço? Como que eu vou saber quanto de área de aço eu vou ter nessa viga, ou quanto que deveria ter nessa viga? A regra básica que a gente vai seguir é o seguinte, regra dos 40 centímetros. Eu pego o meu momento do setor aqui, ó, 900, vou converter tonelada força metro, beleza? 9 toneladas força metro dividido pela altura da viga multiplicado por 40. Vai me dar uma taxa de aço de 7,2 centímetros quadrados, ok? Então, essa é a primeira coisa, entendido? Sabendo isso aqui, então, a próxima parte é que tem 7,2. Eu vou colocar 7,2? Não! Por que não? Porque não tem como colocar 7,2 centímetros quadrados, tá? Eu tenho que calcular uma quantidade de barras. Beleza? Então eu vou calcular quantidade de barras, ok? Quantidade de barras e o diâmetro, né? Ou área de aço real. Área de aço real, que vai ser o quê? Bom, eu vou estimar aqui uma área de aço. Digamos que eu vou trabalhar com uma barra de 10 milímetros. Não sei, tá? Vou estimar aqui. Quanto que tem uma barra de aço de 10 milímetros? 10 vezes 10 vezes π sobre 400, ela tem 0,78. Não dá, tá? Porque 7,2 dividido por 0,785 vai me dar 9 barras, tá? E é uma regra que também recomendo para cada 5 centímetros de largura de uma viga, cabe uma barra. Então 19 vai caber 4 barras, né? A próxima aí, 19 dividido por 5 dá 3,8. Vamos colocar 4 barras. Beleza, depois a gente pode calcular exatamente o espaço, mas é uma regra básica. Entendido? Então, pegar esse 7,2 e dividir por 4 barras, eu vou precisar que cada barra tem 1,8, certo? Multiplico por 4 e divido por π, beleza? Vai me dar 2,29, eu levo isso aqui na 0,5, só tiro raiz quadrada, vai precisar de um diâmetro de 1,51, ou
para milímetros, 15 milímetros. Então eu preciso de 4 barras de 15. 4 barras de 15 não funciona, né? Então 4 barras de 16 vezes 16 vezes π sobre 400, ok? Vai me dar 8,04 centímetros, ok? 8,04 centímetros, beleza? Então eu já sei minha área de aço, ok? Sabendo isso aqui então, força F, ou Ny, ou seja, N no nosso, Ny do aço, ok? Quanto que eu preciso de aplicar de carga no meu aço para ele falhar? E a questão é, eu tenho esse 8,04, não tenho? Então, 8,04 multiplicado pela resistência do aço, dividido por 1,15, que é um coeficiente da norma em relação à resistência do aço. Ok? Que a gente tira 15%, porque pode corroer, pode vir um vergalhão um pouquinho menor. Ok? Multiplique, então, pegar essa fórmula aqui, ó, multiplique por 5 e divide por 1,15. Beleza? 34,9 toneladas. Então, o que eu sei aqui, ó, é que o meu aço está suportando uma tração de 34,9. Ok? Sabendo isso aqui, então, se o meu aço está suportando para um lado, o meu concreto tem que estar suportando para o outro. Porque se tem uma força para cá, tem que ter uma força resultante para o outro lado, senão minha peça está acelerando. Se a minha peça está acelerando, a minha obra está caindo. Se a minha obra está caindo, eu tenho que sair correndo. Ok? Sabendo isso aqui, então, área de concreto equivalente. O que é isso aqui? Basicamente, se eu quero descobrir quanto da minha viga, qual a altura da minha viga, né, quantos centímetros de altura da viga estão com uma compressão considerável, ok? Como que eu calculo isso? Basicamente, eu já tenho a força aqui de 34,9, eu vou dividir isso aqui pelo meu FCK, então, dividir isso aqui pelo meu FCK, que é 25, só que eu vou converter para tonelada-força, porque eu sempre trabalho tonelada-força e centímetro, que são unidades intuitivas, né? São unidades que ficam dentro do tamanho da viga e são unidades que você consegue explicar para uma pessoa o que é, ok? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas usam kN por metro quadrado para calcular a seção de concreto. Mas nenhuma seção de concreto tem nem perto de 1 metro quadrado, ok? E o nosso cérebro tende a funcionar muito bem com unidades aí de 1 a 4 casas decimais, ok? Se tenta trabalhar com 15 casas decimais, você vai se embananar. Se tenta calcular com décimo de décimo de décimo, você vai se embananar, ok? Então é muito mais fácil de trabalhar com unidade que dê um valor adequado, beleza? Então, divido por 100 para ter tonelada-força, divido isso aqui também por 1,4, que é o meu coeficiente de segurança, e multiplicar por 0,85, qual o coeficiente de segurança? Você tem que lembrar, tá? Mas 1,4 é 0,85, que é 0,85 por ser uma carga a longo prazo, ok? O concreto tem que estar resistindo continuamente essa carga, beleza? Que vai dar 0,151, isso vai me dar uma área de concreto de 230 centímetros quadrados. Então, a área equivalente aqui, ó, 230 centímetros quadrados, ok? Beleza. A altura necessária da viga é igual a 230, né? Eu preciso de uma área de concreto 230. Onde? Na parte comprimida, em cima. Então, eu vou 230 dividido pela largura do pilar da viga, que é 19. Então, 12,12 centímetros, ok? Então, eu tenho a altura da minha viga? Tenho, ok? Então, a altura que eu preciso, ou seja, a região que vai ter uma compressão considerável, vai ser uma região, digamos, aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, onde aqui eu tenho 12,12 centímetros, tá? Vou tirar uma cota qualquer aqui, ó, tá? Mas aqui na prática é 12,12 centímetros, ok? Beleza? Agora a gente tem que usar basicamente uma questão de estática, ok? Que é o quê? Que se eu sei a altura, digamos, se eu sei a força e eu sei a distância, força vezes distância me dá um momento, ok? Então, momento resistido igual a quanto? Basicamente, meu momento resistido é igual a meu D, aqui, então minha distância do eixo tracionado até o eixo comprimido, ok? Esse é a força, é a distância do momento. Eu sei minha força, não sei? 34,9, está aqui minha força, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 34,9672 e multiplicar por 46, que é da distância aqui até o topo, menos metade da região comprimida, porque eu quero encontrar o centroide, menos 12,12 dividido por 2. Ok? E isso vai me dar um valor final, ok? E vai me dar meu momento real resistido, tá? Exato, da mosca. 1.396. Vou converter para tonelada de força. Posso até deixar aqui, ó. 1.396,6. Então, meu momento resistido é 1.396,6 tonelada de força centímetro, ok? É isso aqui? Deu? Não, tá? Eu tenho que conferir qual que é o meu coeficiente de segurança, ok? Coeficiente de segurança é igual a 1.396,6 dividido por 900, só isso, ok? Porque 900 é o meu momento real e 1.396 é o meu momento que eu resisto. E isso vai me dar, dividido por 900, 1,0
1,55. Ok? Então, meu momento resistido é 1,55, o coeficiente de segurança é 1,55. Isso significa o quê? Significa que eu estou com uma folga, correto? Estou com uma folga. 1,55 dividido por 1,4, eu tenho 10% aqui acima. Significa o quê? Só que tem uma questão. Eu coloquei uma área de aço um pouquinho acima, correto? Correto. Eu coloquei 8 centímetros quadrados, não precisava 7,2. Mas ainda assim, significa que está com coeficiente de segurança acima de 1,4 e significa que a minha viga resiste. Ok? Eu posso pegar e fazer uma regra de 3 básica agora, porque eu estou bem próximo da mosca. Ok? Pegasse 8 e dividir por 1,1, que me daria... Ou, pelo contrário, posso pegar 8,04 centímetros quadrados, correto? Dividido por 1,55, multiplicar por 1,4, e vai acontecer o quê? Que na prática eu poderia ter 7,26, que é basicamente o que minha regra dos 40 centímetros dá. Ok? Então, esse é o método que eu usava. Ok? E funcionava tranquilamente. Beleza? Funcionava por quê? Porque toda a equação era lógica. Tá? Toda a equação é lógica. Aqui eu não precisei puxar nenhum ábaco. Tá? A única coisa que eu preciso saber é a resistência do aço, que já decorei, é 5 toneladas por centímetro quadrado no vergalhão comum. Ok? Saber o coeficiente de segurança que eu aplico no aço e o coeficiente de segurança que eu aplico no concreto. Beleza? Entendido isso aqui? Inclusive, resultado bem próximo. Só que, claro, isso vai funcionar perfeito sempre? Não, tá? Como eu falo no vídeo de regra dos 40 centímetros, pode chegar num ponto isso aqui não passa mais. Quer ver? Vou demonstrar uma outra coisa agora. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui eu tenho a mesma viga, só que com 1.800 toneladas por centímetro. Beleza? Tá, então eu vou copiar essa viga aqui e vou colar essa mesma fórmula aqui do lado. Bom, 1.800. Vai só dobrar? Não vai? Vai, então. A área de aço não vai virar 14,4? Vai. Tá? A minha área de aço real, vou ter que estimar outra taxa de aço, né? Se eu for colocar 4 barras, tá? Quando está a barra de 20, 4 barras de 20 vezes 20 vezes π sobre 400, será que dá 14? Não dá, dá 12. Tá? Vou tentar uma barra de 25, 25 vezes 25 vezes π sobre 400, tem 4,9. Multiplicado por 4 dá muito mais. Dividido por 4 multiplicado por 3, beleza. Então eu posso trocar isso aqui, ó, por 3 barras de 25. Então, 3 barras de 25 milímetros. Ok? Entendido isso aqui? Agora, sabendo isso aqui, então, vai me dar uma área de aço de 14,726. 14,32 centímetros quadrados. Ok? Nossa resistência do aço, 14,72 multiplicado por 5 dividido por 0,15 vezes 5 dividido por 1,15, 64 toneladas. Então, 64 toneladas aqui, 64,02. Tá? 4 casas depois da úteis não importa tanto. Área de concreto equivalente, mesmo princípio. Dividido pelo mesmo vai ficar de 25, convertendo tonelada força por centímetro quadrado, dividido por 1,4 vezes 0,85. Isso vai me dar uma resistência atual da estrutura do concreto, né, uma área de concreto equivalente de 421 centímetros quadrados. 422, vou colocar aqui, ó, 422 centímetros quadrados. Ok? E agora vou fazer o quê? 422 dividido por 19 vai me dar uma região comprimida de 22,2. Ok? Então, região comprimida 22,2 centímetros. Ok? Uma altura de 22,2. E entra a questão. A gente tem um limite de compressão. Eu vou sair comprimindo toda a viga. Não. Tá? Normativamente, é uma questão mais de método de usar a norma adequadamente, eu tenho uma região comprimida limite, tá? Que é mais ou menos até aqui, que vai ser 36% da altura da minha viga. Tá? Região comprimida utilizável. É 45% da região comprimida, mas 36% da região comprimida utilizada. Ok? Em relação ao D. E 46 vezes 0,36 vai me dar apenas 16,6 centímetros. O que não é suficiente, correto? Então, quando a gente chega no domínio 4, eu uso um método diferente. Na verdade, o método é diferente, mas ele é até mais fácil de ser calculado, porque a gente tem uma altura equivalente. Quer ver? Que inclusive, esse é um método que eu um pouco mais avançado, que eu usei para pilares depois. Ok? O que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de fazer essa conta aqui, eu vou fazer outra conta. Tá? Momento resistente para domínio 3. Domínio 3, ou seja, onde eu ainda tenho compressão e tração adequados. Vai ser o quê? Vai ser o D, né? Então vai ser 46 centímetros, ok? Multiplicado por 36%. Então, a primeira coisa a calcular, a resistência do concreto. Esse é o meu resistência limite, ok? 46 multiplicado por 0,36 multiplicado pela largura do concreto, que é 19. Ou 19 vezes 46 vezes 0,36, não importa, ok? Multiplicado pela resistência do aço, que é o meu 25, tá? Que na verdade vai dar um OCD de 0,15 aproximadamente, ok? Isso vai me dar o quê? Até calcular exato. 25 dividido por 100 dividido por 1,4 vezes 0,35 vai dar 0,1518, ok? 0,1518
8. Vou colocar 0,15 aqui, mas a gente sabe que tem mais casos depois disso, ok? Esse vai ser minha resistência concreto. Multiplico isso aqui por 46, por 0,36 e por 0,19, por 19, vai me dar 47,75 toneladas. Então, 47,7 toneladas é a resistência limite do meu concreto, ok? Então, aqui que eu calculei, eu tinha 64, só serve 47 para o meu concreto, beleza? Sabendo isso aqui, então, RS para limite do domínio 3, ok? Domínio 3, ou seja, quanto que meu aço pode resistir no domínio 3 ainda? Ou seja, quanto de aço eu precisar para resistir no domínio 3? Divido por 5, multiplico por 0,15, vai ser 10,98 centímetros quadrados, ok? Então, esse é minha área de aço. E a última questão é resistência do domínio 3, resistência no domínio 3, ok? Que é o quê? É essa força que eu tenho aqui, multiplicada pela distância. Como que eu sei que é a distância? Se eu tenho 36% comprimido, eu não tenho centro de compressão em metade de 36, que é 18? Correto. Então, resistência do domínio 3 vai ser 47,7 toneladas multiplicado por 46 centímetros de altura, multiplicado por 1 menos metade de 0,36, ok? E isso vai me dar que até um momento fator na prática de 1.799 centímetros quadrados, ok? Centímetros quadrados, eu sei que meu concreto, tonelada força metro, né? Tonelada força metro aqui, força centímetro, desculpe, resiste. Aí você vai me falar, tá, mas aqui tem 1.800. Correto, mas aqui não tem coeficiente de segurança, né? E aqui eu preciso de coeficiente de segurança. Então a questão é, beleza, deu 1.799. Qual que é o meu momento total? Momento MD necessário mínimo. Não é 1.800 vezes 1,4? É. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. 1.800 vezes 1,4 menos, ó, vai dar aqui, ó, 2.520 centímetros quadrados, beleza? Agora, momento resistente dentro do domínio 4, no domínio 4. Ok, é quanto? É 2.520 menos 1.799, certo? Centímetros quadrados também. Ok. Agora vou fazer o quê? 2.520 menos 1.799 é igual a 2.520 menos 1.799 igual a 721 centímetros quadrados. Beleza? Entendido isso aqui? Ok. Agora vou fazer o quê? Se eu tenho 4 centímetros aqui, ó, de 46 para 50 dá 4. Vou imaginar que lá em cima também tem 4 centímetros até a região do aço, correto? Então eu vou colocar aço suficiente para abordar o restante, que é quanto? Tonelada força, aqui é tonelada força centímetro. Tonelada força centímetro, não centímetro quadrado, aqui é tonelada força centímetro, tá? Mas a questão é 721 tonelada força centímetro dividido, então, 721 dividido por 42, que é 50 menos 4 em cima e 4 embaixo, vai me dar uma força de, dividido por 42, vai me dar uma força de 17,16 tonelada força, ok? Isso aqui dividido por tonelada força, 17,2 tonelada força, ok? E 17,2 dividido por 5 multiplicado por 1,15, que é o coeficiente de segurança que eu precisava restante, dividido por 5 multiplicado por 1,15, vai me dar 3,95 centímetros quadrados. 3,95, ok? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Em cima, eu vou precisar de 3,95 e embaixo eu vou precisar de 3,95 mais 10,98, ok? É só isso, entendido? Então, o que eu vou colocar embaixo? 10,98 mais 3,95, vou ter que colocar 14,93 embaixo, ok? E em cima, 13,95, ok? E aí na prática você pode colocar um pouquinho mais para ajustar uma barra adequada, mas é essa área de aço que você precisa, entendido? Uma coisa que você também pode fazer, se você quiser precisão exata, né, porque você está perdendo uma área de concreto, 17,2 dividido por, porque na região comprimida eu estou colocando aço numa região onde tinha concreto comprimido, dividido por 5, dividido por 1,15, ok? Dividido por 5, dividido por 1,15, menos o 0,152 que eu tinha no concreto, ok? Então na prática, em cima eu preciso de 17,2 dividido por, abre parênteses, 5 dividido por 1,15 menos 0,152. Isso vai dar um pouquinho mais que 4, vai dar 4,19 centímetros quadrados, ok? 4,20 centímetros quadrados, ok? Então, é basicamente isso, ok? A minha peça resiste tranquilamente com, então, área de aço inferior igual a 3,95 mais 10,98. E isso aqui vai dar o mesmo resultado se você for usar uma tabela extremamente complexa, ok? Porque é questão de estática básica, não tem como fugir disso aqui, tá? E a S superior igual a 4
14,2 centímetros quadrados, ok? Então isso aqui 3,95 mais 10,98 vai dar 14,93 centímetros quadrados, e é isso, tá? Totalmente você pode calcular uma viga aqui o resto da vida. Entender esses conceitos? Você não precisou de nenhuma fórmula complexa, você não precisou nada que não está em estático, você não precisou nada que não está em FAP, ok? E é uma coisa que você vai saber e vai daqui a 50 anos, se precisar calcular uma viga, se você entender os conceitos básicos ainda, você precisa conseguir calcular ela o resto da vida, ok? Ou, se você está numa prova onde você não tem acesso a um livro que tem a fórmula pronta, você também vai saber calcular isso aqui tranquilamente. Pode testar isso aqui na prática, vai dar o mesmo resultado que se fosse num ábaco, se fosse com outra coisa, ok? Só uma questão é que o cálculo aqui com base vai calcular no estado limite último. Ele vai te dizer exato quanto que resiste, ao invés de dizer até que ponto, digamos, quanto você precisa exato de ar de aço. Mas a questão é, na prática, na engenharia, se não passa com 3/16, é 4/16. Eu não preciso saber se passa com 3,52 barras ou 3,53 barras. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.